Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar tratando da programação paralela no C#. Na aula anterior eu apresentei a programação paralela e os métodos invoke, for e foreach da classe paralela. E nesta aula eu vou apresentar a classe task. Então, como vimos na aula anterior, o método parallel invoke ele pode ser usado para invocar tarefas em paralelo. Aqui nós estamos recordando a sintaxe deste método. Dessa forma, o método invoke ele é conveniente para executar várias tarefas em paralelo. Contudo, este método contém algumas limitações. Vejamos as principais. Esse método ele cria, mas ele não retorna objetos task. O delegate action aqui usado no método invoke ele é limitado porque ele não tem parâmetros nem valor de retorno. O método parallel invoke ele não é flexível e sempre usa o método implícito task_waitAll, que veremos a seguir. Ele não garante a ordem de execução da tarefa. Como vimos no exemplo da aula anterior, os métodos que são executados usando o invoke podem ser executados em qualquer ordem. Além disso, ele não retorna até que as tarefas fornecidas sejam concluídas. E a duração vai ser o tempo de execução gasto na tarefa mais longa. Então, se eu tiver que executar duas tarefas, e a primeira durar 500 milissegundos e a segunda durar 250 milissegundos, o tempo total gasto será o tempo da primeira tarefa. Aqui, na verdade, existem outros fatores que podem influenciar, o tempo gasto, como a sobrecarga e o uso do processador. Agora, eu tenho outras opções que eu posso usar para executar tarefas em paralelo. Então eu posso usar, além do invoke, eu posso usar o task factory start new ou o método start da classe task. Nós vamos ver isso mais adiante. Antes disso, eu quero apresentar um conceito muito importante, que é o conceito de tarefa ou task. Uma tarefa ela pode ser entendida como um grupo de declarações relacionadas que são executadas nas threads. Assim, após uma tarefa ser criada, quando elas são iniciadas, elas são adicionadas a uma fila num pool de threads. Aí, eventualmente, ou imediatamente, depende do cenário, uma tarefa ela é executada em uma thread que vem lá do pool de threads e essa thread é a minha unidade de execução. Aí, cada thread ela é atribuída e executada inicialmente em um processador específico, que é considerado a unidade do processador. Então essa figura ela mostra o fluxo de criação, inicialização, agendamento e execução das tarefas, mostrando o relacionamento entre task, thread e processador. Então agora nós vamos apresentar a classe task. A classe task ela pode ser entendida como uma abstração lógica de uma tarefa ou task em inglês. E ela representa uma única operação que não retorna um valor e que geralmente é executada de forma síncrona a partir do pool de threads. Dessa forma, por padrão, o pool de threads ele agenda um objeto task, coloca esse objeto em uma fila lá no pool de threads e eventualmente executa a tarefa em uma thread disponível. Então é assim que funciona. Então nós veremos agora como nós podemos iniciar uma tarefa. Para iniciar uma tarefa, nós podemos usar a classe Task Factory. Essa classe ela é uma abstração de um agendador de tarefa. Então eu vou mostrar um código a seguir como que usa essa classe. Então aqui eu tenho um programa console e aqui no método main eu tenho o uso do Task Factory. E aqui a propriedade factory ela está retornando uma implementação padrão da fábrica de tarefas, que vai empregar lá o meu pool de threads. E o método startNew ele é usado para executar as tarefas. No caso aqui eu estou executando o método fazer algo, que vai ser a minha tarefa. E aí eu vou usar a fábrica de tarefas padrão, que é a factory aqui. Agora observe que o startNew ele usa o delegate action da mesma forma que o método invoke. Só que ao contrário do invoke, o startNew ele retorna imediatamente. Então aqui não existe uma espera implícita. Então nesse cenário você poderia perguntar: como que eu posso saber quando a tarefa ou quando eu tiver mais de uma tarefa elas foram concluídas? Bem, para saber isso nós usamos aqui uma característica do método startNew, que retorna um objeto task. Então quando eu tiver uma única tarefa, eu posso esperar explicitamente pela execução da tarefa usando o método wait da classe task, que é o método de instância, como eu vou mostrar agora.
Então aqui eu estou usando o método wait, que é o método da classe task, aqui na minha tarefa que foi retornada pelo start new. Então quando eu tenho uma thread esperando por uma tarefa, ela é uma thread de junção, se a tarefa já foi concluída, o task await ele retorna imediatamente. Caso contrário, a thread vai esperar até que a tarefa seja concluída. Então isso aqui está valendo quando eu tenho uma tarefa. Eu uso o wait quando eu tenho uma tarefa. É assim que funciona. Então eu vou mostrar isso aqui na prática. Vou abrir aqui o meu projeto no Visual Studio 2019. É um projeto console. Ó. Eu já estou usando o ambiente do NAT5. Tá vendo? NAT5. Então aqui nesse primeiro exemplo, ó, no método main eu estou criando a minha tarefa, usando aqui o start new, a factory, e o meu delegate action, estou definindo aqui o meu método fazer algo, que é muito simples, ele salvar, escrever executando a tarefa, coloquei aqui um tempo de espera de 2 segundos e um texto de retornando. Então aqui é apenas para mostrar a sintaxe, né? De como eu uso o factory start new. Então se eu der um Ctrl F5, eu vou ver a execução aqui, ó, de uma maneira bem simples. Então aqui eu tenho a execução de uma tarefa, tá vendo? Fazer algo, eu só tenho um método. Agora, e quando eu tiver mais de uma tarefa? Quando nós tivermos mais de uma tarefa, nós temos duas opções que nós podemos usar. Nós podemos aguardar todas as tarefas completarem usando o método task_wait_all, que é o método que o invoke usa por baixo dos panos. Ou nós podemos aguardar qualquer tarefa completar usando o método task_wait_any. Então, ó, o wait_all ele aguarda todas terminarem. O wait_any ele aguarda a primeira que termina. Esses métodos aqui, ó, eles são métodos estáticos da classe task e eles aceitam um array de tarefas como parâmetro. E também existe uma sobrecarga que nós podemos definir o tempo de espera que eu vou aguardar pela execução desses métodos. Então vamos ver um exemplo usando o método task_wait_all. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo usando o task_wait_all e ele vai aguardar todas as tarefas terminarem. Então eu estou definindo aqui a criação de duas tarefas e usando aqui o método wait_all eu estou passando um array de tarefa contendo as minhas tarefas. E a seguir, ó, eu tenho aqui os métodos A e B, que são as minhas tarefas, e quando eu executar, ele vai aguardar todas as tarefas serem concluídas. Então eu vou mostrar isso na prática aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, task_wait_all, eu tenho aqui na classe program, ó. Deixa eu colocar aqui esse projeto para ser executado. Então olha aqui, eu estou criando duas tarefas, e eu estou aqui usando o método wait_all, estou passando o array de tarefas. Aqui eu não vou dar um tempo, vou deixar sem tempo inicialmente. E aqui eu tenho os métodos, olha, cada um bem simples. Num eu estou aguardando 2 segundos, no outro 3 segundos. Então o método wait_all, o que ele vai fazer? Ele vai aguardar a execução de todas as tarefas. Então eu vou dar um Ctrl F5 e você vai ver a execução aqui, ó, iniciando o método A, método B, concluindo o método A, concluindo o método B, completou as tarefas. Então é assim que funciona, ele vai esperar todas terminarem. Muito bem, vamos agora ao exemplo usando o método wait_any, que vai aguardar a primeira a terminar. Aqui eu tenho um código onde, da mesma forma, eu estou criando duas tarefas usando, né, o factory start new, como eu já expliquei. Aqui, ó, eu estou exibindo o ID de cada tarefa, ó. Task A ID, Task A ID. E aqui eu estou criando um array de tarefa. É uma outra forma, uma outra abordagem. Eu poderia ter colocado as tarefas como eu fiz anteriormente. Aqui eu estou criando um array e estou usando aqui, ó, o método wait_any, passando o meu array de tarefa. Então agora aqui é que entra o detalhe importante. Porque como que eu vou saber qual terminou primeiro? Vamos supor que eu não conheço os métodos. Então o wait_any ele vai, né, fazer o agendamento das tarefas e ele vai retornar aqui o ID da tarefa que executou e que terminou primeiro. Por isso que eu estou armazenando aqui, ó, na variável qual_task, e depois esse vai ser o índice da tarefa que completou primeiro, que é um inteiro. Aí eu só uso o meu array de tarefas e estou informando o ID dessa tarefa que terminou primeiro, que foi retornada pelo wait_any, e estou exibindo a mensagem, ó, a tarefa, ó, a task de ID, aqui eu estou exibindo o ID da tarefa, cujo índice qual_task foi obtido e retornado pelo método wait_any, estou exibindo no console. Então é assim que funciona. Bom, vejamos isso na prática, eu vou mostrar isso aqui no Visual Studio. Deixa eu definir o projeto aqui, ó, o wait_any, como o que vai ser executado. E aqui eu tenho o meu exemplo. Estou criando as duas tarefas, estou exibindo o ID das tarefas. Aqui eu estou criando o array de tarefas que eu chamei de
tarefas. Aqui eu não vou usar o tempo não, isso eu vou falar depois. Então, e aqui eu estou usando o wait any. Então o comportamento aqui vai ser diferente. Ele vai agendar a que executar primeiro e terminar. Ele vai retornar o índice dela aqui, que está no meu array de tarefas. Eu vou obter o valor desse índice e eu vou exibir o ID da tarefa que foi concluída em primeiro lugar. Aqui naturalmente o método B vai terminar primeiro, porque eu estou usando aqui como recurso o método spin await, que está emulando aqui uma tarefa mais demorada e que faz com que a thread aqui vai aguardar o número de vezes definido aqui, ó. Então naturalmente aqui eu estou dividindo por 2, essa aqui vai ser mais rápida, vai terminar primeiro. Então executando, olha, eu vou dar um Ctrl F5, ó, método B, método A, ó, o método B, ID igual a 2, acabou primeiro, como nós estávamos planejando mesmo e prevendo, né? Então é assim que funciona o wait all e o wait any. Agora, você sempre deve tomar cuidado quando você for usar esses métodos, o wait, wait all ou wait any, pois existe a possibilidade de você ter que esperar mais do que você está prevendo, podendo até mesmo haver um travamento aí, um deadlock, dependendo do cenário aí do seu ambiente. Então, para evitar isso, você tem que considerar usar as sobrecargas desses métodos que incluem um parâmetro de tempo limite. Fazendo isso, né, quando a tarefa exceder a duração, o wait ou wait all, wait any vai atingir o tempo limite e vai retornar false. Agora presta atenção, isso não significa que a tarefa foi abortada, ela pode ser executada até a conclusão. O que significa isso? Significa que você não está mais esperando pela conclusão da tarefa. E, nessa circunstância, você pode decidir cancelar a tarefa. O cancelamento de tarefas eu vou mostrar em uma outra aula. Então é assim que funciona e é esse cuidado que você tem que ter quando você usa esses métodos wait, wait all ou wait any. A seguir nós temos as sobrecargas destes métodos que permitem incluir um tempo limite. Task wait, eu defino o tempo limite que eu vou esperar. Task wait all, a lista de tarefas, o tempo limite que eu vou esperar. Task wait any, a lista de tarefas, o tempo limite que eu vou esperar. E era isso que eu queria mostrar. Até a semana que vem.